Vamos começar a live, o significado espiritual do relacionamento. Eu vou começar com essa logo, que é da Patchwork Foundation. É onde o Patchwork começou, lá em Nova York, com pessoas à volta da Eva Pierracos. Em breve eu vou falar sobre a Eva Pierracos. Hoje o Patchwork tem em vários países. Essa é a logo do Brasil. O Brasil se compõe em 10 regionais, envolvendo todos os estados. Essas regionais são grupos para formar esse aprofundamento do patchwork, para as pessoas serem helpers de si mesmo. Eu vou explicar isso também. E a nossa logo do Espírito Santo, que está ligado ao Rio de Janeiro. Atualmente eu estou na liderança. O significado espiritual do relacionamento humano. Essa palestra era número 180. São 258 temas que compõem toda a metodologia do Patchwork, que fala sobre a vida, sobre o eu, sobre o universo, sobre Deus, sobre o significado de Cristo na Terra. O Patchwork ele envolve tudo, desde o trabalho psicológico, que é a sua primeira parte, e essa segunda parte do trabalho de acessar a essência divina que já somos nós em essência. Helper do Patchwork, Giancarlo Zoen. Sou eu, o helper é o nível mais alto desse programa de aprofundamento. A gente faz 11 anos desse trabalho pessoal, com uma supervisão quinzenal. Depois, se a pessoa quiser trabalhar com isso, ela leva 2 anos para ser helper do Patchwork, que pode não somente atender em grupo, que é a essência do patchwork, estudando essas palestras, a troca em grupo ela é muito rica, mas também a gente faz acompanhamento terapêutico das pessoas. Vamos seguir. A nossa regional, ok. O patchwork começou com a Eva Pierracos. A Eva Pierracos era uma dançarina, ela não era ligada a nada, à espiritualidade. Na Segunda Guerra Mundial, que invadiu a Áustria, ela era de uma família austríaca, eles conseguiram sair de lá até Nova York. Nesse meio, a Eva se descobriu uma sensitiva e pôde sintonizar toda a sabedoria desse patchwork. Ninguém precisa acreditar nessa comunicação mediúnica. A gente não teria vias para entender isso, a maioria das pessoas, mas não é isso que importa. O que importa é o conteúdo que essas palestras têm e como ela ressoa dentro das pessoas. Isso que é o mais importante. Então vamos seguir. Os relacionamentos não são acontecimentos casuais. Eles possuem profundo significado espiritual porque revelam o estado de consciência de cada pessoa. A gente não encontra parceiros ao acaso, não existe esse acaso. Essas relações elas vão promover, inclusive, brigas, desentendimentos, crises, tudo isso promove questões ocultas que a gente já traz dentro da nossa psique. Então, começa a revelar separações interiores. Por exemplo, quando eu me casei, eu achava minha mulher brava e eu um santo. Depois levei um tempo, eu vi que eu também tinha meu lado bravo e nem eu sabia disso. Outro exemplo, expõe distorções, né? A gente casa pensando que é uma pessoa só boa, mas a gente também pode ser autoritário. A relação íntima, as relações próximas, mesmo sociedades, mesmo entre amigos, entre irmãos, todo conjunto, toda relação que se aproxima, ela pode promover algum tipo de atrito. Aí as pessoas acham então que tem que ficar separado. Não, isso é um engano. Esse atrito, ele deve ser visto como um chamado de cada um olhar para dentro, o que que é isso dentro de mim.
por mais que o outro esteja me ofendendo, e é muito possível que esteja, se eu fico afetado, tem algo de mim que eu preciso descobrir. Fazer essa virada é muito difícil. A gente sempre fica acusando o outro porque não consegue lidar com aquilo que está angustiando. Então, as relações, elas não são acontecimentos casuais, elas revelam essas separações desses processos interiores dentro da gente, revelam, expõem nossas distorções, trazem à superfície negatividades que até então eram ocultas, torna visível aquilo que ainda impede a nossa unificação ao estado de amor. Não é apenas convivência humana, é um caminho de desenvolvimento. Por isso que o casamento, ele tem um sentido, o casamento é a relação mais íntima do universo humano, ele tem um sentido profundo desse desenvolvimento, porque ele revela aquilo que ainda está oculto, né? O que os padres e os pastores falam diante do casamento, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, são as duas coisas que vêm à tona. Então, quem casa que quer só felicidade é a cabeça de uma criança. Não é assim que funciona. Tudo bem? No plano da Tudo bem. manifestação humana, as pessoas se percebem separadas, ou isso ou aquilo, ou eu ou o outro. Eu ou o outro é uma condição básica dentro da gente, por isso que a nossa vida é extremamente competitiva. Tem a sua dose de competição, porque a competição ela promove a gente dar o máximo e o melhor de si. Melhor de si. Querer ganhar o outro, já é um ego imaturo que a gente traz e são nossas distorções. Eu posso ter o foco em dar o melhor de mim. Então, a base de qualquer crise ou briga, ela já vem dessa crença, eu ou o outro. São igual crianças, igual os irmãos. Quando o irmãozinho nasce muito próximo à idade do outro, e o egocentrismo na infância é legítimo, é natural, é difícil para um irmão aceitar o outro. Ele não quer o outro, ele quer mamãe exclusivamente só para ele. Uma criança tem até ciúme do próprio pai com a mãe, ela ainda está muito no mundo da mãe. Ela vai sentir ciúme, porque ela quer a mãe 100% para ele. Ela não vai ter consciência de dividir isso para o pai. É sempre baseado nessa crença, eu ou o outro. E isso acontece também em nós adultos, e muito. Então surge as oposições, os conflitos, as fricções, a crise, o medo do outro, porque se é ou eu ou o outro, ou eu domino o outro, ou eu vou ser dominado. Ou eu mato, ou eu morro. Não é assim? Quando a gente sente um ciúme exagerado do parceiro, ah, claro que tem uma dose de ciúme que a gente tem que falar, olha, tá demais, não acha não? Mas com que intensidade eu vou falar isso? Dependendo dessa intensidade, eu vou entrar num medo tão intenso que é como se eu dissesse, sem aquela pessoa eu morro, eu não sou nada, porque está baseado nessa crença, eu ou o outro. Quando um parceiro íntimo morre e logo depois o outro morre, não sabe viver sem o outro. Tem relações assim de codependências que não deve ser assim. Vamos seguir. Então a existência parece ser dividida. A vida parece ser dividida. Olha lá, apontando o dedo. Eu trabalho muito com imagens, né? A gente aponta o dedo porque ou é você ou é eu. E na maioria das crises é sempre 50% de cada lado. A gente não tem que pensar assim, 70% foi meu, 30% foi você. Isso é besteira. Qual é a minha parte nessa crise?
Qual é a minha parte? Eu preciso assumir a minha parte. O outro precisa assumir dele, cabe a ele. O problema está no outro, nunca no eu. Então é melhor ficar sozinho. Isso é uma ilusão. Como as pessoas não têm a percepção profunda dessas coisas que até então estão ocultas dentro dele, e na relação a crise vem, ele acha que ser solteiro é a melhor coisa. Ele acha que ter proximidade é um risco, que ter intimidade é um risco. Muitas pessoas adquirem tipos de defesa, como um distanciamento emocional, aquelas pessoas assim, eu prefiro ficar sozinho. Isso não vai dar certo, porque ele está fugindo de algo de si, que é uma tarefa que a gente precisa lidar, não tem como fugir disso. Quando a gente vai amadurecendo, é eu e o outro. A verdadeira unificação não elimina a individualidade. Muitas pessoas têm medo do casamento que acham que vai perder a individualidade. Não é assim, isso é uma distorção, mas acontece demais. Então ela permite uma união sem perda do eu, proximidade sem dissolução, porque tem gente que se aproximar vai se perder porque a pessoa entra num padrão de submissão. A submissão, ela é confundida com altruísmo. Na verdade, submissão é um falso altruísmo. E muitas religiões forçam a submissão como se fosse uma entrega incondicional, mas submissão é um truque do nosso ego infantil para ser amado, para ser reconhecido. Aí a gente vai lá, eu me dou ao máximo para você, eu me dei de cabeça. Não, não é verdade, porque quando a gente se dá de verdade, a gente não morre, a gente não fica destruído. Então, a pessoa que consegue acessar esse nível de maturidade, ela consegue também estar em mais intimidade com o outro sem se perder. É o amor sem submissão. O princípio de unificação só pode ter eficiência com outro ser humano quando é aplicado ao próprio eu interior. O que é esse eu interior? Porque eu tenho o positivo e o negativo dentro de mim. Olha o que eu falei lá no início. A gente tem divisões, a gente tem coisas ocultas, a gente aprendeu a reprimir um monte de coisa. A gente é uma sociedade normalmente de muita idealização. Idealização é sempre o exagero de algo que talvez eu não dê conta. E a gente aprende desde a infância a ter vergonha, a ter medo de várias emoções, de vários pensamentos. E isso não foi resolvido. Isso foi ocultado, isso foi tamponado, foi deslocado para uma idealização. E na proximidade, que é a essência dessa live, quando eu me aproximo, o significado dessas relações é poder trazer essas coisas que estão à tona para a gente poder se desenvolver. Mas começa primeiro dentro de si. Então, as fricções são instrumentos precisos na purificação e no autorreconhecimento. Isso aqui não é nenhum jargão de masoquismo. Não significa que eu vou brigar, então. Claro que não, né? A briga acontece, a crise acontece, então eu preciso trazer isso para mim. Essa virada, a gente precisa de ajuda, é muito difícil. A gente fica no outro, porque essas coisas ocultas, a gente aprendeu até ter até terror de determinadas áreas da nossa psique, né? A gente aprendeu. Eu já flagrei coisas horríveis no meu pensamento, mas isso não significa que eu vou fazer. Eu quero que ela morra. Eu quero que o outro morra porque eu não consigo não ser submisso. Eu quero que o meu parceiro morra para eu me ver livre.
esse cara não vai se sentir livre nunca. Ou então eu termino uma relação porque o outro é um grosso e não sei o quê, e eu vou para outro. Se eu não ver a minha parte de autorresponsabilidade naquela crise, eu vou repetir a mesma história com outro. Porque não é só o outro, como a gente falou antes, ou eu ou o outro. É eu e o outro. Alguma dúvida aí? Jean, é importante se você pontuar em relação daquela pessoa, seja homem ou mulher, possessiva. Possessiva no que tange a qualquer amizade que você tenha muito, muito próximo, seja no beach tênis, seja no seu comércio. A pessoa, enquanto não destruir a relação sua com outra pessoa, talvez com medo de alguma coisa que ameace a pessoa. O que você diz sobre isso? Primeiro a gente tem que se perguntar qual é a parte de mim que de alguma forma atraiu essa pessoa possessiva. Começa daí, porque tem ressonância. Como a gente falou lá no início, nenhuma relação casual. Então a gente precisa se perguntar porque o universo ele é uma construção, o universo de Deus ele é uma construção. Então qual é a parte de mim que atrai uma pessoa possessiva? Começa daí, certo? E por que que uma pessoa ia atrair uma pessoa possessiva? É possível que esse outro seja submisso, ou seja um sedutor. Isso pode provocar no outro parceiro essa possessividade. Porque o que é o sedutor? Eu quero encantar todo mundo, né? Eu quero um lado nosso, narcisista. Nosso, porque eu tenho uma parte minha que às vezes vibra nisso também. Quero agradar, quero encantar. E eu sou casado, isso pode afetar, isso pode provocar na minha parceira medo, medo de perda. E ela começar a trazer uma possessividade, isso acontece, tanto com o homem quanto com a mulher. Respondeu? Sim, eu me enquadro nesse narciso que você falou. Ah, bem. Todos nós temos um ego que Você adora ser bate na adorado. ferida, você não alivia. Você vai na ferida e vai assim. São partes minhas também, por isso que eu falo com Entendeu? Você vai na ferida, ali no tranquilidade. joelho, ralado, você vai e bota álcool. Vamos Dói pra lá. cacete. Quem nunca? Quem nunca, né, Jean? Exatamente. Quem que tá aí? Lícia! Lícia. Obrigado, Lícia. Exatamente. Quem Exatamente. não? Vamos seguir. Os conflitos externos refletem divisões já existentes dentro da própria psique. Por isso, o relacionamento possui valor espiritual. Então, usando o exemplo do colega aí que falou, vou reservar nomes, tá? Que ele me perguntou, o que você acha de um parceiro possessivo? Como eu estava falando, primeiro eu preciso me perguntar que parte de mim atraiu um possessivo. Então a gente traz crenças negativas, por exemplo, se eu me acho uma pessoa pequena, é, um tipo falso, humilde, muito simples, eu naturalmente vou atrair um parceiro dominante. Eu posso ficar passivo diante disso e estimular que o outro faça por mim. Aí daqui a pouco eu, na minha cegueira, posso reclamar: ah, ele é muito controlador, mas eu sou passivo. Eu não quero assumir meu lado passivo, ou medroso, ou inseguro, e fico apontando o dedo para o outro que é controlador, né? Percebe que na nossa sociedade a gente se baseia muito naquela crença do slide ou eu ou o outro. É o que acontece muito na relação homem-mulher, principalmente no Espírito Santo, né? Nessa questão do abuso entre o homem e a mulher. A mulher ela precisa se perguntar por que, que eu ainda continuo nessa relação de abuso. Ela precisa de ajuda para isso, para sair dessa relação abusiva.
E o homem também precisa de ajuda por ser dessa forma. Vamos seguir. Então, voltando aqui, os conflitos externos refletem divisões já existentes dentro da própria psique, já existentes. Por isso, o relacionamento possui valor espiritual. Ela revela contradições interiores, ilusões, idealizações, imagens, defesas. O que são imagens? Uma ideia que eu tenho de mim, que eu sou pequeno. Se eu atraio uma pessoa possessiva e dominante, vai me ofender, eu vou ficar me sentindo acuado, pequenininho. Eu posso reagir com raiva para cima do outro, só reagir com raiva porque eu aprendi a ter medo e vergonha desse meu lado pequeno, como se fosse uma identidade última. A gente tem isso, a maioria das pessoas tem isso muito cego dentro de si. Por isso que a gente parte para reações agressivas. Quando a gente parte para reações agressivas, é porque toca em algo dentro de si que eu me identifico negativamente e nego. Então aquilo me traz tanta vergonha, é como se fosse uma morte emocional, que eu passo para abusar o outro. Isso é um ponto muito importante e a base desses abusos terríveis que a gente vê por aí e muitas vezes acontece até dentro da gente, nas nossas relações. Os medos vêm à tona, as exigências, o lado autoritário. Eu lembro que eu quis ser muito diferente do meu pai. Eu tive um pai que era muito durão. E eu queria ser um pai muito melhor do que o meu pai. Aí eu botava meditação, yoga e tai chi para minhas filhas fazerem, mas dentro de um autoritarismo. Então eu estava sendo um autoritário do bem, mais autoritário. Demorou a cair a ficha. Então o ser humano cria, faz essas ilusões e nem está vendo o que está acontecendo. Isso naturalmente vai vir as dificuldades de amar, de estar em verdade. Então, as relações, os conflitos externos, eles vão revelar essas divisões interiores que a gente traz. E isso precisa ser visto dentro de si. A crise torna visível aquilo que antes permanecia oculto. Essa aqui é uma foto de uma dinâmica dentro do consultório. A vela, como eu falei, eu gosto muito das imagens. A vela ela representa a luz no centro. A vela ela ilumina todos os lados. Atrás, do lado para frente, passado, presente e futuro. É diferente de uma lanterna. A lanterna ela dá foco, só que ela fica cega só na frente. Então a vela representa isso. E aqui nós temos 3 fichas e representa nossos 3 defeitos principais: orgulho, medo e vontade do ego, que é o lado teimoso, é a vontade rígida. Essas 3 estão sempre juntas. Elas formam uma parede e não deixam a gente chegar na nossa luz, no nosso centro, na nossa capacidade de amar, no nosso anseio de amar e ser amado. Certo? Então, na hora de uma crise, se eu tenho alguma imagem negativa de mim, oculta de mim mesmo, porque o que está oculto é porque está negado, por medo, por vergonha. Na hora que o outro aponta o dedo e provoca aquilo em mim, isso me abala. Isso me abala. Esse abalo, a gente precisa de ajuda. Isso não vai ser resolvido ali na relação enquanto tiver muita cegueira. Por isso a importância do autoconhecimento na vida de todos nós, que é a base de toda a vida. Ok? Jean, Sim? outro ponto muito importante, eu acho que de repente se pergunta. Você conhece uma pessoa de muita simplicidade, uma pessoa que não vai nunca chegar a um patamar patrimonial grande. Aí você se relaciona com ela e vocês têm um relacionamento conjugal juntos. Aí, de repente, depois de 1, 2 anos, o parceiro, homem, eu não sou machista, estou apenas colocando um exemplo, não com minha mulher, estou
colocando um exemplo abstrato para você poder identificar o que é. Aí a pessoa, o homem, né? Não por machismo, mas pela profissão, começa a ganhar muito dinheiro e ela muda totalmente a sua percepção de relacionamento e começa a deslumbrar uma coisa que ela não tinha, que agora ela tem direito de ter. O que você acha que passa pela cabeça da pessoa, colocar mulher, mas pode ser homem também? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Sua pergunta é o porquê o, vislumbre, o vislumbramento do outro? Não, a pergunta é o seguinte: você conhece uma pessoa, a pessoa é uma pessoa com uma carreira simples, aí você tem um relacionamento com ela, mora junto e você explode no patrimônio. Um dos E ela vai e parceiros muda, ela fica vai e bilionário. muda, ela vai e muda o comportamento que ela teve quando te conheceu, que era uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha nada, para uma pessoa, Entendi. tipo, agressiva, que quer falar, não, tudo que você tem aí, eu tenho também. Eu queria que você explicasse o que passa na cabeça Se de isso um casal em acontece com relação a alguém, isso. isso não é nem o casal, né? Isso pode acontecer com uma Posso pessoa, né? complementar? Pode. Posso complementar o que ele está falando? Acontece muito nos casais quando há essa diferença socioeconômica e às vezes até não os dois no mesmo patamar. E aí o casal prospera juntos. E o homem, quando, lógico que pelo trabalho dele, mas com toda a ajuda da parceira, colaboração da parceira. E aí o homem, quando chega ao poder, passa a humilhar, agredir, até amantes lá fora, e de desqualificar a companheira. Ele se deslumbra com o poder adquirido também. O Aí é que eu ponto, o gostaria. ponto principal, independente se é uma relação a dois ou uma relação individual, né? O que vocês estão trazendo, eu tinha uma condição mais simples e fiquei milionário, fiquei vislumbrado com aquilo. Então já parte do princípio que a pessoa nem era simples. Ela era simples por uma condição física e material, mas deveria ter raiva dessa simplicidade, faltas, e quando acontece todo esse poder, acontece muito com jogadores de futebol, né, que se perdem em luxúria diante de tanta riqueza. Então, são as pessoas que não estão no sentido verdadeiro da simplicidade, porque simplicidade é uma virtude divina e não uma condição material. Então elas deixam de ser aquela pequena, que talvez ela se sentisse inferior, e agora que ela pode, se torna uma pessoa arrogante. Talvez isso responda. Respondeu, sim. Para mim, Então respondeu. a condição, essas condições, essas Sim, e a condições. observação da amiga que está conosco é muito válida, é muito pertinente. E Agora, quando se trata de um casamento, na verdade, quando um prospera, a prosperidade é dos dois, né? Porque Exatamente, exatamente. eu Quando as senti que na energias estão. sutileza, eu senti, eu senti sua colocação. Foi uma boa colocação, É, eu porque vivi isso. são os dois que prosperam. Porque aí vai bater lá naquela crença no início dos primeiros slides. Ou eu ou o outro. Isso estava oculto. E na hora que eu tenho poder, eu acabo Eu descarto o indo outro. por um lugar Descarto o de outro. superioridade e olho o outro com inferioridade. E essa é uma crise importante para ver se a pessoa tiver capacidade numa crise dessa de pedir ajuda, para ver por que eu estou me tornando dessa forma, né? O que significa isso. E a gente consegue nomear essas coisas e mudar a direção da nossa força para uma direção mais construtiva. É interessante que, falando isso, eu estou lembrando de Augusto Cury se candidatando à presidência da República, e ele está trazendo essa qualidade de amor e falando dessa politização de ódio de um lado para outro, que é uma coisa absurda. Vamos seguir. Verdade. Diferente de isolamento, como fuga,
Intervalos de reclusão são uma necessidade para a concentração interior e a autoconfrontação, sem a defesa de culpa devastadora ou autoacusação e com disposição interior de mudar. O que significa isso? Igual aqui nessa figura, o ser divino dentro de nós pulsa por nossa chegada. Aqui é uma aluna representando esse momento sagrado, trazendo a luz da vela, que é representando nossa essência. Ou seja, eu não vou me isolar. Quando eu fico sozinho por evasão, é ego, é fuga daquilo que está me incomodando, que eu preciso compreender. Agora, quando eu me retiro na minha privacidade para olhar aquele fato que me incomodou, isso é muito importante, todos nós precisamos disso. Mas a gente também precisa aprender a olhar os nossos defeitos sem essa culpa devastadora. Isso aqui é seríssimo. Isso aqui é importantíssimo. Aprender a olhar para os nossos defeitos e falhas sem culpa devastadora. Porque a culpa devastadora é um falso arrependimento, é um truque. A dramatização diante dos nossos falhas e defeitos é um truque. Deus não quer que a gente se puna. Deus quer que a gente se responsabilize. Isso aqui é meu. Eu vou olhar para isso, por mais que isso me traga vergonha e medo, eu vou olhar para isso. E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, certo? Isso aqui é muito importante. A autoacusação não libera ninguém de nada. Mas olha só, Jean, mas aí nós somos, eu já comentei isso com você, nós somos educados, condicionados a não olhar. Sermos perfeitos, santos e não, isso, e amorosos, e bonzinhos, e poderosos, e bonzinhos. Bonzinhos, né? Então, olhar esse confronto que o nosso eu superior chega no momento da vida e ele pede para a gente se olhar com verdade, se não tiver ajuda, não vai. É difícil. Sinto dizer, não vai, é muito difícil. E olha que com ajuda, a gente dá caminho com dificuldade, hein? Essa aí é uma aluna, cliente de muitos anos, viu, gente? Por isso que ela está aí defendendo a ajuda. Ajuda. Ô, Jean, outro ponto. Sim? Outro ponto interessante para você poder esclarecer para todas as pessoas que vão assistir essa live em relação ao álcool. Independente de ser homem ou mulher, porque o homem pode gostar muito de álcool. A mulher também pode. Então, eu estou colocando apenas uma suposição. Sim. Quando a pessoa utiliza do álcool como fuga ou como até um relaxamento por ter uma profissão muito estressada. E a mulher, o homem, quando começou o relacionamento, ela já sabia que a pessoa consumia álcool. Ele não omitiu nada. Chegou para mim, ó, eu sou assim, sou assado. Como é que essa coisa tão traumática, né? Porque quem já teve um relacionamento com uma pessoa com álcool... Tem duas coisas aí. Por favor. Essa coisa de ser franco com o outro, olha, eu sou assim e assado. Tem esse lado positivo e negativo. É a mesma coisa de, ó, pronto, falei, agora quando for negativo, você tem que aturar. Não é assim. Isso é um truque do ego imaturo dentro da gente. Olha, eu fui sincero com a minha negatividade. Agora você tem que entender quando eu for negativo. Não é assim. Percebe que a pessoa, quando ela tem essa crença, ela está querendo ficar identificada com uma negatividade dela. Nesse exemplo que você usou, o beber álcool. Não é para ficar identificado. Se ela trabalha muito e o trabalho traz muito estresse, e ela se justifica, então, se amortecer um pouco, ela precisa olhar por que tanto estresse nesse trabalho. Porque o estresse ele começa dentro da gente, por mais que o trabalho, aquele trabalho externo, seja estressante. Tem algo da pessoa também envolvido aí. Então, isso precisa ser visto. Porque se a pessoa quase todo dia bebe álcool, ela vai ter um problema de saúde física, inclusive. Então, essas
Uma coisa é, às vezes eu tomo um golinho de uma cachaçinha, eu gosto, às vezes para relaxar, mas não numa sequência direto, né? Aí é fuga, é a mesma coisa que tomar Rivotril toda hora que eu ficar estressado ou fumar um baseado. Essa necessidade de se amortecer, ela adia a olhar essas partes dentro de nós que precisa ser olhada. É só isso. E como nós não temos uma cultura, nem uma educação para olhar, a gente acha isso como se fosse um abismo. É dessa forma mesmo. É uma cegueira, mas é angustiante também. E não tem que ser assim. A gente não vai encontrar coisas horríveis. Quando a gente vai para dentro de nós, o que a gente vai encontrar é nosso potencial divino. Claro que a gente passa pelas coisas horríveis, mas elas não são absolutas. Nossa negatividade, nossas maldades não são a nossa identidade real. São partes temporárias, mas só vai deixar de ser temporário quando a gente aprofunda num enfrentamento verdadeiro. Tá bom? Tá bom, mas Jean, no caso do alcoolismo, também existe a possibilidade que chama-se de doença, né? Hoje é considerado uma doença. E aí eu associo, quando falo de que nos separa do nosso eu divino, mas nós nunca fomos ensinados a lidar com o eu divino. O Deus está longe, é um Deus vingativo, o Deus está lá não sei aonde, Aí é a o Deus crença de está em cada um, né? nós. Pois é, e isso tudo coopera para essas falsas idealizações. Com Deus não está certeza. em mim, não está em mim, e Ele está. É, se crê, né, que pensar assim é até arrogância, né? Não, não é isso, é um engano. É Nós heresia, rapaz, nós muita temos gente um já Deus morreu. interior, nós somos filhos de Deus. Só que a gente Mas precisa muita fazer gente já valer foi isso. queimado. Pois é, muita gente já foi queimado porque É disse que heresia, né? Deus é Heresia. heresia. Pois é. Então é. Temos muito para aprender. O quê? Então vamos lá, ó. Obrigado, Lícia. O contato e a falta de contato com os outros existem em muitos graus e estágios. Entre os extremos do isolamento interior e exterior de um lado e da mais profunda intimidade e afinidade de outro. Então não é o 880. Tem uma variação, tem uma régua de graduação, de gradação. É, uma pessoa ela pode ser um fiel, um leal amigo, por exemplo, como amigo leal, e dentro de casa, na relação amorosa e íntima, ele talvez não seja. Isso pode acontecer. No trabalho, pode ser um chefe grosso, e dentro de casa é o parceiro que manda. Eu não posso julgar que aquele casal tem um nível assim e o outro assado. São muitas variações. As pessoas podem estar no meio de uma multidão e se sentirem sozinhas. A solidão a dois, por exemplo, é pior, é muito pior do que estar sozinho. E é o que acontece com muitos casais, porque a força erótica, o impulso de vida, está amortecido. E, e bons amigos, às vezes, têm até alguma relação sexual. E isso tem a ver com esse isolamento interior que já foi instalado num casamento, por exemplo. Mas isso também acontece no meio das multidões. Uma pessoa pode ter ao mesmo tempo, externamente, muitos amigos, mas não tem intimidade com nenhum. Isso pode acontecer. A humanidade ainda oscila entre o isolamento e a verdadeira intimidade. Muitos ainda temem o contato real, a abertura interior mútua, significativa e sem máscaras. Vou dar um exemplo. Se eu encontro um amigo
e falo, que saudade de você, isso para algumas pessoas traz vergonha. Eu expressei meu coração. Principalmente isso entre homens, é um desafio. Então, por mais que a gente queira proximidade e união, a gente aprendeu também a ter muito medo desse estado. Medo de se revelar como se verdadeiramente é, né? Que a gente não foi. A gente, Exatamente. a Então, gente numa relação, a gente precisa aprender a revelar um para o outro. Teve uma época que eu estava com dificuldade financeira, eu fiquei com muita vergonha de dizer isso para minha mulher. E, e eu precisava de ajuda, eu estava sufocado com aquilo. Eu rodeei, viu? Com tudo que eu tenho de conhecimento, eu rodeei, mas eu consegui. E quando eu fiz isso, eu percebi que eu honrei a minha mulher, porque eu contei com ela. Isso faz a gente valorizar o outro, quando a gente conta com o outro. Mas se eu me reservo por vergonha ou medo dessa minha vulnerabilidade, o que acontece com a relação? Se mantém uma separação. excluiu o outro, né? Eu excluo e acontece primeiramente dentro de mim, por vergonha e medo. Né? Porque começa tudo primeiramente dentro da gente. Então, se eu tenho vergonha e medo, eu já estou com uma parede dentro de mim e é isso que vai se manifestar na relação. Por isso que os relacionamentos são incríveis espelhos dessas partes nossas. Esse é o sentido espiritual dos relacionamentos. Olha lá, É. que Mas foto é mais bonita. fácil, é lindo, mas é mais fácil apontar o dedão pro outro, né? É mais Aqui, fácil. aqui essa simbologia é o símbolo do Tao, que o oriental tem, né? O masculino tem um lado feminino e o lado feminino tem o seu lado masculino e eles se misturam sem perder a individualidade num movimento único. Jean, Diga. fazendo uma analogia, entendeu? Analogia dos problemas que os casais têm hoje. Por exemplo, você conhece uma pessoa e aí sua relação sexual é muito ativa. Aí vocês moram juntos e posso dizer, esse desejo seja menor ou maior. Como você pode explicar quando um casal, seja pelo homem ou pela mulher, de não ter nenhum prazer sexual, mas existe um amor maravilhoso, maravilhoso, um amor incrível. Como você vê o comportamento da pessoa que sente falta, não a outra pessoa que está satisfeito com o que está? Isso é muito Parece, importante, porque parece tem que muitos tem. casais que têm isso, muitos, mas Parece, muitos. parece que na sua fala você traz dois extremos. Não, eu só De apenas um coloquei um lado, exemplo, sim, eu não é entendi, eu da minha entendi, vida. eu entendi. Quando eu te faço uma pergunta, Sim, eu é para entendi que o você exemplo. coloque para outros casais que vão assistir esse vídeo Eu e com entendi sua certeza. pergunta, sim. Quando quando uma das partes é muito ativa e o outro um pouco na retirada, muito passivo, nós temos dois extremos dos dois lados. Tudo que é muito está a serviço de uma evasão, ou muito ativo, como uma descarga, é como se fosse o exemplo do álcool, porque o excesso de sexo, ele pode ser uma necessidade de amortecimento, uma compulsão, da mesma forma que a passividade também é uma compulsão pelo movimento retraído, de vir para dentro. Então, cada um nessa relação precisa ver o significado disso dentro de si. É aquele momento que cada um volta para dentro de si e pergunta. E a gente precisa de prece diante dessas coisas. Deus me ajude aqui, por mais que eu tenha medo e vergonha desses aspectos em mim, o, o que significa isso em mim? E mais uma vez,
A ajuda profissional é importante. Essas coisas são muito fechadas, é difícil sozinho. Isso não é nenhuma pressão para as pessoas buscarem ajuda, não mesmo, porque o buscar ajuda já é um passo também de evolução, de humildade, porque se eu estou numa crise, eu já estou dizendo para mim mesmo, eu não estou dando conta, eu preciso rever. Ajuda? Ajudou? Ajudou bastante. Sim, claro que sim. Tá bem. Agora, Jean, olha só, né? Tem um clichê que diz que todos os excessos são prejudiciais. É o Tanto para equilíbrio ausência, mais. tanto para muito, para menos É ou para isso, muito. Exatamente. exatamente. E aí, eu vejo também que muitas vezes se confunde muito a questão do sexo e do amor. O sexo amoroso é com a presença de Eros, que aí é divino. Aí é divino. Sexo pelo sexo, meramente animal. Aí precisa se reconhecer qual força está comandando, está dominando. Porque muitas vezes esse tesão, a coisa toda, aquela vontade de transar e desejar o outro, pode também ter um aspecto de dominação do outro, sobre o outro. Se o outro é cúmplice disso, é um Tudo barato. bem, lógico, Tudo mas bem. os times podem ser diferentes, né? Mas é O claro que time. um casal muito ativo, isso vai depender muito do casal, né? É difícil de fora. A lei entre o homem e a mulher é deles, né? E os estímulos também, né, Jean? Por Mas exemplo, não pode haver a dominação. isso. O- Mas eu uma vez Mas o ouvi, Júnior também falou de uma questão aí, o guia do PSOR, que ele aborda dois extremos. O celibato, que acontece muito na Igreja Católica, de um lado, e os mormons, que usam a poligamia. Isso é um dado que traz distorções. O celibato é uma coisa muito profunda. É só um espírito muito maduro, e eu acredito que Jesus Cristo foi um deles, que ele não precisava da sexualidade, ele veio por uma missão muito maior e aquilo preenchia ele. E a gente não tem que acelerar para seguir o caminho de Cristo entrando num celibato. Isso é uma medida do ego, isso pode ser uma medida daquela fuga que eu falei mais atrás. E, e qual é a distorção da poligamia? Olha só que interessante isso. No momento que eu estou angustiado na minha relação, aí eu vou para outra relação, eu adio de olhar aquilo que está em conflito dentro de mim. É só por isso. O caminho espiritual é estreito. Então, se eu aí o outro tá chato, eu vou para o outro, eu vou para outra, né? O pular de galho em galho, a gente adia aquilo que está me incomodando. Então, o incômodo numa relação tem um sentido da gente olhar para dentro. Esse é o chamado. Nem se retirar como um celibato forçado e nem a poligamia. E tem um grupo de pessoas que chamam de poliamor, né? Isso é distorção, gente. tá, mas olha só, Hum. dentro da poligamia, porque o que diz aí, dizem, né? O homem pode engravidar 10 mulheres no mesmo dia. Olha lá. Que é uma questão meramente científica, e não é. Né? Aí seria completamente, eu digo, animalesca, não está considerando a alma dele. Porque nesse sexo aí, animalesco, não há entrega. É meramente compulsivo, é só o despejar, como você falou, é desaguar a energia. Sim, é por Porque evasão, como a é, bebida do álcool. Eu a vou energia do amortecer. sexo ela é criativa, ela é lúdica. É Né? E certo. termina como uma vez eu vi, quando meus filhos eram pequenos, uma senhora comentando que o filho tinha visto ela transando com o marido e que o menino surtou, de tão agressivo que era o ato sexual. A criança surtou. Aí E eu digo, tem isso tem, também.
Tem idades que a criança não precisa estar nesse lugar vendo, né? Vamos seguir aqui. Mas viu sem querer. No caso, foi uma amiga minha, a criança entrou no quarto. Eu já ouvi isso no consultório algumas vezes. Pois é. Então vamos lá. O caminho para o amor verdadeiro não surge automaticamente. Ele é uma construção constante, diária. Não vai aparecer do nada. Ele é consequência de autoconhecimento, integração interior e abandono de defesas. Sem esse patchwork está em minúsculo aqui, porque eu quero considerar aqui o trabalho do caminho. O trabalho do caminho dentro. Sem esse trabalho do caminho dentro, o relacionamento se baseia em necessidades imaturas, dependência emocional e medo. Certo? Aqui é uma base do que a gente tem conversado. Eu quero, essa aqui é uma boa prece, uma bonita prece. Eu quero arriscar os meus bons sentimentos. Eu quero buscar a causa em mim, ao invés de nos outros, para que eu me torne livre para amar. Partindo dessa prece, eu já estou querendo eu e o outro. No momento que eu estou afetado, eu não quero reconhecer que eu estou afetado por mim, porque na hora que eu estou cego, eu acredito que eu estou mal, porque o outro me ofendeu. Eu já tive brigas no meu casamento que eu fiquei muitos dias sem falar com ela, porque eu só estava acusando ela, apontando o dedo só para ela. E eu sabia de todos esses conceitos, mas estava difícil de virar para mim. E eu consegui. Fui conversando, fui fazendo, usando minhas ferramentas que eu conheço, fui conversando com alguns amigos, para poder chegar em mim. Quando eu cheguei em mim, eu desarmei, eu assumi minha responsabilidade daquela crise. E no momento que isso acontece, gente, existe uma proximidade enorme. Dá tesão, dá vontade de se unir, de fundir naturalmente, porque para de existir ou eu ou o outro. Isso é lindo. Eu botei essa figura aqui do homem e mulher, porque o guia traz que o homem e a mulher é a relação mais forte, mais próxima do estado de união cósmica. Né? Vamos seguir. Então, aqui são vários aspectos de relacionamento. Tá, eu e minha esposa Mônica aqui, um momento agradável. Nós temos muitos momentos agradáveis e muitos momentos também de briga. Aqui, dois amigos jogando beach tênis. Eu botei isso aqui de propósito porque a competição ela pode gerar importantes atritos para a gente poder olhar. Então, num jogo de dupla, como um beach tênis, eu posso ficar com raiva do meu parceiro, eu posso ser indiferente ao meu parceiro, é, eu posso querer fazer jogadas para me exibir e perder o meu desempenho. Isso acontece tudo. Quem joga comigo morre de rir, porque todo mundo mostra essas falhas diante do jogo. Na hora da pressão, eu já visitei dentro de mim uma vontadezinha de roubar o ponto, é mole? E eu falei, opa, foi fora, foi fora. Não é fácil não. Aqui embaixo tem um adulto dando a mão a um aspecto monstrinho. Esse é o monstrinho dentro de nós, que a gente trata como o eu inferior. Ele envolve todas nossas crenças negativas, nossa criança ferida, a intencionalidade negativa de ser destrutivo, e a gente precisa integrar isso dentro da gente. A gente não é botar no colo não, viu, gente? Ó, dá a mão e caminhar firme. É igual aquela história, eu tô com medo, dá a mão ao medo e vai junto. Então a gente precisa assumir esse aspecto mais denso dentro da gente. A gente costuma ficar olhando só para o outro. Aqui embaixo é uma figura com vários aspectos meus, da minha formação. E aqui em cima nós blindando uma
uma conferência que fizemos na nossa regional, no Rio de Janeiro, e foi um encontro internacional também. Você fez me lembrar daquela experiência que eu tive Você lá foi em lá em São São Paulo, né? Paulo. É, Nossa, quando teve aquela experiência da cobra, lembra? Um corre atrás do outro, meu Deus do céu. É cada vivência que bota a gente assim para pensar. Bota... sexta-feira eu estou indo para uma conferência nacional lá em Minas Gerais, da Serra Regional de Minas. Que maravilha! Espero um dia voltar a participar. Vou, Olha vou só, dar uma essa questão. oficina Uau! Que dia! lá na conferência. Mas pode ir assim na avulsa? Não, tem que se inscrever. Meu Deus do céu. Olha só, Depois a gente você, fala. Ah, o negócio, eu vejo em tudo medo. Porque a gente tem o medo, a rejeição, né? Tem os três medo, orgulho pilares e obstinação, que é a e vontade obstinação. rígida. Isso. E a gente fica muito nas relações no medo, medo de ser traído, medo de ser. Porque por detrás, esse medo exagerado, porque, como eu falei, o medo e orgulho e obstinação eles estão sempre juntos. Às vezes tem um de frente, você está trazendo aí o medo de frente. Porque por detrás É, dele tem a exigência de que seja perfeito. Aí isso dá um medo danado, porque eu não quero aceitar nenhuma frustração, e isso é impossível. Todo relacionamento vai ter alguma crise, alguma frustração. uhum, é verdade. Ficamos infantilizados, né? No medo. Exatamente, nossa consciência infantil que é tudo perfeito, um país das maravilhas, Nárnia. É, Mas Nárnia. até mesmo no país das maravilhas em Nárnia tem monstros. Pois é, não tem como escapar A gente esquece disso. disso. Giancarlo, Diga. para encerrar as minhas perguntas, eu acho que está sendo muito importante, porque eu estou ponderando questões muito sérias. A agressividade, tanto da mulher quanto do homem. Agressividade no sentido literalmente da palavra. O que você pensa em relação quando o casal começa a ficar completamente agressivo e até agressão? Você acha que isso é uma forma da pessoa ser? Você acha que existe culpado de quem agride, de quem é agredido, no sentido da palavra em relação a respeito? Você acha que quando começa a desambar para esse lado, faltou respeito? Boa noite, amigos, tá? Muito bom estar com Falte. vocês, mas essa é a minha última pergunta e Já está agradeço acabando. muito o live. Já está acabando. A agressividade, ela já vem dessa forma como você trouxe, porque existe a assertividade, que a assertividade é o ego positivo, onde eu me posiciono, me coloco. Ele não vem feroz, ele não vem com intensidade. Quando vem feroz com intensidade, a gente já está na obstinação. E a obstinação, ela é parte da personalidade da vontade. E uma das distorções da personalidade da vontade é a agressividade. É uma forma de, de dominar o outro, de intimidar o outro. E os dois precisam olhar o que tá junto, o que tem aí de orgulho e medo que vem junto. Porque quando a gente está na agressividade, a gente está em algum medo negado. Pior do que o medo é sentir medo de estar com medo. E isso é orgulho. E gera essa imposição, que é a obstinação, é a vontade rígida. Esse casal precisa de ajuda, precisa conversar. Jean, aí não estaria, ou seja, a agressividade é uma defesa. É A uma pessoa defesa. se defende do que ela imagina que possa ser ou que possa acontecer. Não está Sim. nem no plano real. Ela está Às vezes identificada com aquela imagem negativa que é um ponto cego. é imaginário. Então é aí onde a gente se perde Com e certeza. passa a agredir o ataco
Aí Eu era volta, muito volta assim, lá no início né? daquela crença, ou eu ou o outro. Eu ataco Ou eu antes que me mato, ataquem. ou eu morro. Ou eu ofendo, ou eu sou ofendido. Fica nessa É, luta. exatamente. Então, isso é um ponto importante para cada um desse exemplo se perguntar. Aí precisa se isolar para se olhar. qual- eu tenho algum medo aqui? Por que que eu estou tão agressivo? O que que eu quero com essa agressividade? A gente precisa se confrontar. E quando está dessa forma, a cegueira está tomando conta. Essas pessoas precisam de ajuda. Verdade. Vamos seguir É aqui. verdade. Ajudou Acho que o menino saiu. o rapaz, o Juninho. Só ficou eu e tu. Vamos lá aqui. O trabalho espiritual consiste em reconhecer separações interiores, negatividades, que a gente acabou de responder, distorções, ilusões. À medida que esse autorreconhecimento acontece, cresce a capacidade de amar, diminui o medo, surge responsabilidade, a consciência se aproxima da unificação, então o relacionamento deixa de ser um campo de luta e torna-se uma expressão da realidade divina. Porque foi a pergunta que ele fez, né? Estava aqui. Pois E é. a gente conversou. Olha que bacana. Então, a crise, ela precisa ser vista como um chamado para vir para dentro. E não motivo para fugir dela. E não motivo para fugir dela como ficar brigando. Olha É só que imagem verdade. bonita do nosso convento da Penha, um convento da Penha bem barroco, não é isso? Com É. aquelas pontas, eu adorei. E o Cristo Redentor, regional do Patchwork, um só caminho, um espírito de luz. Então, esses aqui são meus contatos e telefone, os sites do Brasil, da nossa regional, do Instituto da Foundation, estão todos aí. Fique à vontade para anotar. Toda a live do Patchwork é um convite para as pessoas fazerem parte de um grupo de estudo, porque só assistindo live não vai modificar ninguém. E o helper, ele precisa estar sempre lembrando a isso. As lives são temas importantíssimos, bacanas, interessantes, mas a gente bota isso em prática quando a gente faz parte do grupo de estudo do Patchwork, que a gente chama. Nesses grupos de estudo, a gente estuda esses temas, essas palestras, que são 258 temas. Durante 1 ano e meio desse grupo, dá condição para a pessoa entrar num aprofundamento maior, numa regional, para se tornar um facilitador e um helper de si mesmo. Se ele quiser trabalhar com isso depois, é um outro momento, mas primeiro é esse aprofundamento consigo mesmo. Então, agradeço a todos, adorei as trocas e fiquem com Deus. Eu queria colocar que o patchwork, ele é libertador. O Obrigado. patchwork libertador. O patchwork nos libera de nós mesmos, até mais profundamente, É assim mesmo. porque é a compreensão do nosso eu na totalidade, e aí a gente fica livre para olhar para ambos, o eu inferior e o eu superior, que a gente só fica plantado e adestrado a olhar a negatividade. Eu tenho E procurado a observar gente, isso. a gente precisa olhar a nossa luz e a nossa sombra ao mesmo tempo, para poder Levar integrar. luz, Essa é a tarefa. o patchwork leva luz às nossas sombras. É isso mesmo. Obrigado, Lícia. Gratidão, meu helper, gratidão, meu helper. Gratidão.